Olá, pessoal. Meu nome é Tainã. Oiê, Bianca aqui. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do EFN Podcast. E hoje nós temos uma presença ilustre aqui, que é a professora Lucimar. Bom dia, professora Lucimar. Bom Bom dia. dia, Tainá. Bom dia, Bianca. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite para estar aqui conversando um pouco sobre nossas vidas, né? Isso. Vai ser um bate-papo bem descontraído. E assim, só para a gente iniciar, a senhora poderia contar um pouco para a gente sobre a sua trajetória na política, só para a gente conhecer um pouco dessa sua jornada, para Sim, iniciar a claro. conversa? Na política e na educação Na também. educação também, que é super importante. A gente sabe que a senhora é professora, né? E militante também, política. Claro, claro. Então, eu sou do interior de Goiás, filha de camponeses, né, agricultores familiares, e na minha juventude, quando eu fui para Trindade, que fica bem pertinho de Goiânia, para estudar, meus pais sempre investiram muito na educação dos filhos, batalharam muito, fizeram muito sacrifício para que os filhos estudassem. Então, quando eu fui morar em Trindade, meados dos anos 80, eu fui participar dos grupos de jovens da igreja. E foi nesses grupos de jovens da igreja que eu conheci, né, os amigos, amigas, né, jovens que participavam do movimento estudantil e que também estavam, naquele momento, iniciando uma participação política partidária. Então, ali em Trindade, onde eu vivi por 12 anos, eu tive a oportunidade de ser coordenadora da Pastoral da Juventude, de estar à frente dos grupos de jovens lá na cidade, na região, coordenando isso, né? E ali a gente despertou esse interesse, essa curiosidade no primeiro momento pela política, né? Os anos 80, o Brasil saindo da ditadura militar. Uhum. E aí, logo em seguida, eu fui para a Universidade Federal de Goiás, cursar a minha faculdade de Ciências Sociais, né? Sou formada em Sociologia na Universidade Federal. E ali também uma participação política muito forte, né? Da juventude, dos estudantes. E aí, já naquele momento, então, meados dos anos 80, 85, 87, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. E desde então, né, a minha militância muito efetiva na direção do partido. E lá ainda no ano de 92 fui candidata a vereadora, mas foi uma candidatura que a gente sabia que era para somar, para ajudar o partido. E depois, em 95, quando eu me casei, né, já formada na Universidade Federal, licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais, eu me casei, né, e na época meu namorado, hoje meu esposo, morava já em Valparaíso. Então eu vim morar aqui em Valparaíso, né? E aqui eu continuei a minha participação na política, né? Na direção do Partido dos Trabalhadores, aqui em Valparaíso, fui presidenta por 3 mandatos, depois fui eleita vereadora aqui na cidade, né? E em 2012 fui candidata a prefeita e fui eleita, né, prefeita da cidade de Valparaíso de Goiás, que é aqui na região metropolitana do Distrito Federal. É um pouco essa trajetória, né? E a minha profissão, professora, né? Fui aprovada no concurso para professora de Sociologia no Distrito Federal, meados dos anos 90, e trabalhei até 2021, quando me aposentei em Brasília, e continuo como professora de História, também concursada, né? Fiz o concurso para professora de História em Valparaíso e continuo dando aulas para jovens, né? Educação de jovens e adultos aqui no município de Valparaíso. Um pouco Somos isso. colegas De profissão. de profissão e de regional também. Ela também é Legal. professora em Valparaíso. É. Ah, que É, bom. é. Professora Lucimar, a senhora disse que em 2013 a senhora foi prefeita, certo? Isso. E como que a senhora viu esse desafio de ser uma prefeita progressista, né, num município pequeno? Como foi essa experiência? Olha, foi um desafio muito grande, porque assim, eu fui eleita em 2012 e assumi no dia 1º de janeiro de 2013. E esse Uhum. período, né, de 2012 até, eu diria, até o ano passado, foi um período muito conturbado na política Sim. brasileira, Com né? certeza. 2013, a gente se lembra das jornadas de Jornada de junho, junho. Uhum. lá no Rio de Janeiro, e aquilo se estendeu para o Brasil todo, e nós enfrentamos em 2013, 10 anos atrás, né, em meados de junho, a gente enfrentou aquilo aqui em Valparaíso. Eu era prefeita, e a nossa prefeitura foi queimada, foi quebrada, Nossa. né, por vândalos, por pessoas que não aceitavam, né, a nossa vitória, não aceitavam nós enquanto prefeita da cidade. Então, isso foi um desafio muito grande, né, já naquele período conturbado, assumir
a gestão, né, de uma cidade. Como você disse, é uma cidade pequena, realmente o território nosso é muito pequeno, né? Mas a população nossa é muito grande. Nós somos o 7º maior município do estado de Goiás em população. Né? Já estamos chegando a 200 mil habitantes. Então, naquele momento, foi um desafio imenso. Eu acredito assim, eu falo muito que nós fizemos um trabalho revolucionário aqui. Né? Em 4 anos, a gente ampliou várias escolas, fizemos o maior concurso da história de um município do interior de Goiás para trazer professores efetivos para a nossa rede. Investimos muito na cultura. Então, assim, nós fizemos um trabalho muito grandioso. Infelizmente, exatamente por conta do momento que a gente estava vivendo na política brasileira, aquilo que a gente estava fazendo, as realizações, ficava praticamente invisíveis, porque o que se via eram os ataques a nós, principalmente a nós, que éramos, né, que somos do Partido dos Trabalhadores. Eu digo que a criminalização da política no Brasil foi um prejuízo muito grande, não foi para o PT. O PT superou, né, deu a volta por cima, mas, assim, criminalizar a política, né, naquele momento, em função do golpe que veio depois em 2016, foi muito ruim para a política brasileira, foi muito ruim para a classe trabalhadora, que eu falo muito isso com os jovens, com os meus alunos. Criminalizar a política foi uma forma de destruir os partidos de esquerda, principalmente a liderança do presidente Lula e o nosso Partido dos Trabalhadores, mas isso trouxe um prejuízo que foi a criminalização da política, e isso fez com que a classe trabalhadora se afastasse da política. Então, isso é muito ruim. Né? Para mim é muito claro isso, essa tentativa da elite brasileira, que sempre esteve à frente, sempre dominou a política brasileira, aquilo foi uma forma para poder afastar, né, a classe trabalhadora do exercício da política. A gente precisa debater isso com a nova geração, com a juventude, né? Porque a política, para mim, continua sendo aquilo que eu aprendi nos anos 80, a arte do bem comum. Então, quem entra na política, quem exerce a política efetivamente com mandatos, né, como dirigente partidário, tem que pensar que você está doando, né, a sua vida para o coletivo, né, para a coletividade. Então, o desafio de ser prefeita foi grandioso. Chegamos ao final de 4 anos, eu tomei a decisão de não ser candidata à reeleição naquele momento, mas, assim, com realizações brilhantes, né? Ganhamos prêmios como prefeita amiga da agricultura familiar, uma das que mais investiu na educação do estado de Goiás, na cultura, ganhamos vários prêmios também, participamos de festivais, produzimos cinema, tem um filme que eu gosto de citar, Bianca e Tainá, o filme O Melhor Fotógrafo do Mundo, ele está no YouTube, foi um filme que nós fizemos aqui em parceria com a sociedade civil, um projeto financiado pela prefeitura. Uau. Então, assim, muita legal. coisa. Muita coisa, muita coisa. Foi na sua gestão, inclusive, que o IFG foi inaugurado lá em Valparaíso, não foi? Sim, boa lembrança. Eu fui eleita em outubro, né? No início de outubro eu fui eleita, e logo em seguida, uma semana depois, eu pedi uma audiência no Ministério da Educação para falar sobre o IFG, porque era um sonho trazer o IFG. Sim. Então, antes de tomar posse, eu fui até o MEC, né, e pedi ao secretário, na época, nosso secretário Eliezer, né, que me atendeu, e a gente começou. Vou só despedir da minha filha que está viajando aqui, por isso que eu me atrasei um pouquinho. Tchau, tchau. Beijo. Vai com Deus. Deus te abençoe. Vai com Deus. Então, aí a gente esteve então lá no MEC, nessa audiência, e eu falei, olha, eu quero levar escolas de todos os níveis para a minha cidade. Eu sou prefeita, tenho responsabilidade com o ensino fundamental, mas eu quero levar ensino infantil, fundamental, médio, superior. Então, eu vim aqui para buscar o IFG. Isso foi, né? Então, eu tomei posse em janeiro de 2013, e no dia 29 de setembro de 2014, 1 ano e 9 meses depois, a gente inaugurou o Instituto Federal aqui em Valparaíso, que foi uma grande conquista para a nossa região. Aliás, foram educação, 4 institutos. 4 institutos no entorno, na gestão Lula, Dilma, e um foi o nosso, né? Foi o caçulinha da época. Hoje está funcionando aqui escola pública de qualidade, ensino médio técnico e 2 cursos superiores, licenciatura em matemática e engenharia elétrica. Né? Muita gente não sabe que tem o Instituto Federal, que tem aqui os cursos gratuitos, né, à disposição da nossa comunidade. É muito bom difundir isso e também dizer que foi uma conquista na época da senhora, né? Da gestão. E da gestão.
E eu vou passar agora a palavra para a Bianca, que ela vai fazer uma pergunta agora para a senhora. Eu vou fazer uma pergunta aqui que me veio agora, assim, em título de curiosidade. A senhora foi a primeira prefeita mulher, então, do Valparaíso, do município de Valparaíso? Ou teve... Não, eu fui a Não, segunda. a Eu fui a segunda. segunda. Primeiro foi um homem, aí na segunda gestão, o vice dele, né, o primeiro prefeito nosso foi o senhor José Valdés, que inclusive me apoiou em 2012 depois. Nosso município foi emancipado em 95. Então, em 96, a gente teve a primeira eleição, instituiu, né, instalou o município. Aí, em 2000, uma segunda eleição, que foi esse mesmo grupo que tinha ganhado em 96. Aí, 2004, uma nova eleição, a volta do primeiro prefeito. Né, em 2004, teve a volta do primeiro, ficou um mandato fora e voltou. Foi quando eu fui eleita vereadora, em 2004. Aí, em 2008, a ex-prefeita Leda, que tinha sido secretária de educação do primeiro prefeito, rompeu com ele e foi eleita prefeita em 2008. Naquele momento, eu disputei também. E nós perdemos, né? E ela foi eleita. Aí, em 2012, ela veio para disputar a reeleição e eu fui eleita prefeita, ganhando, né? Então, na época da que era prefeita naquele momento. Então, nós estamos hoje na sétima gestão, né? Eu fui a quinta prefeita. Eu fui a quinta prefeita da cidade. A próxima pergunta que nós temos é ainda com relação, né, à caminhada política, né? Como assim, o partido, né, o PT, ele vem lidando assim com a questão da paridade de gênero dentro das próprias eleições, né? E no geral do também. geral, né? Tanto no âmbito nacional quanto Goiás, né? Sim. Faz parte. Então, eu hoje sou a atual secretária de Mulheres do Partido dos Trabalhadores em Goiás, né? E o PT, o nosso partido, ele foi pioneiro nesse debate, né? Nessa luta mesmo para a inclusão de mais mulheres na política. Então, a gente teve, é interessante lembrar, nos anos 90, a bancada do Batom na Câmara Federal, né, que é bem lembrado, é bem comentado. Essa bancada do Batom foi liderada por deputadas do PT, a nossa querida Benedita da Silva, que hoje é deputada. Isso. Então, naquele momento, já eram deputadas nossas, né, liderando esse pioneirismo lá no Congresso Nacional para a inclusão de mais mulheres, garantindo que as chapas pudessem ter mais mulheres, né, garantir um percentual mínimo de mulheres nas chapas para candidaturas. E dentro do partido, na institucionalidade do partido, também o nosso pioneirismo de exigir, de garantir, né, que metade das dirigentes, dos dirigentes partidários, fossem mulheres. Então, hoje, nas nossas direções, seja municipal, estadual, federal, as direções do nosso partido são compostas por paridade, né? Você tem, metade são mulheres. Nós temos orgulho hoje em Goiás de ter a primeira presidenta mulher, né, a professora Kátia Maria, que no momento é vereadora em Goiânia, e a nossa presidenta estadual do PT, eu digo que é uma jovem que veio, né, dentro desse processo de renovação das lideranças do PT, né, que tem feito um trabalho brilhante aí na condução, na direção do nosso partido no estado de Goiás. E temos, né, o maior partido de esquerda da América Latina, tem uma mulher presidenta, né, que foi reeleita em 2021 como nossa presidenta nacional, que é a deputada federal Gleisi Hoffmann, né, do Paraná. Uma grande mulher, uma grande líder, que é atualmente a nossa presidenta nacional. Né? Então, Bianca e Tainá, nesse momento que a gente completa 43 anos, eu tenho orgulho, ontem a gente completou 43 anos de existência, esse maior partido de esquerda da América Latina, que introduziu a classe trabalhadora no processo político partidário, no parlamento, nas prefeituras, nos estados, enfim. Tem um orgulho imenso da gente estar sendo presidido por uma mulher, né, tanto em Goiás como a nível nacional, e a gente chegar nesses 43 anos, depois de tanto sofrimento, de tantos desafios que nós enfrentamos nos últimos anos, a gente dá a volta por cima, estar aí com o presidente Lula eleito novamente para um terceiro mandato, com essa esperança tão grande de reconstruir o nosso país. Então, quando se fala de mulheres na política, o PT é pioneiro, o PT é um exemplo para a sociedade brasileira.
E ainda falando sobre essa questão, né, do desafio, né, de incluir mais mulheres na política, eu gostaria de saber como que a senhora, como secretária estadual de Mulheres e de Assuntos Institucionais do PT Goiás, como que vem sendo a sua gestão, a gestão, né, atual, para incluir mais mulheres? Tem como que eu posso falar? Alguma Alguma política política que está pública sendo feita, algo assim que a senhora pode contar pra gente aqui? que inclusive vai diminuir, por exemplo, a chamada da candidatura fantasma, Isso, né? isso, né? Porque a gente sabe que atualmente muitas mulheres, infelizmente, muitos partidos, né? Não estou falando aqui do PT, mas Aham. muitos partidos no geral incluem mulheres apenas para garantir Quórum. aquele percentual mínimo, né, que a lei exige. Então, como que essa gestão ela está incluindo, né? Como que está vencendo esse desafio de incluir mais mulheres nesse ramo, né, da política? Uhum. Então, em 2017, quando eu fui eleita secretária estadual, logo em seguida, naquele momento também foi eleita a nossa secretária nacional de mulheres, que é a nossa indígena, Sim. Anne Moura, né? Sim. Ela que é a nossa secretária nacional de mulheres, foi candidata a vice-governadora do Amazonas, ela é do Amazonas. Naquele momento, então, a Secretaria Nacional de Mulheres, em parceria juntamente com as secretarias estaduais de mulheres do PT, nós inauguramos, né, o projeto chamado Elas por Elas. Sim, E conheço. Sim. esse projeto foi exatamente para a inclusão de novas mulheres na política, mais mulheres na política, no Partido dos Trabalhadores, pensando muito no processo de qualificação, né, para o exercício da direção partidária e também para o exercício de mandatos, né, para disputar eleições. E isso fez um trabalho, fez uma diferença muito grande né, nos resultados eleitorais que a gente teve daí por diante. Né? Em 2020, por exemplo, eu coordenei, então, as candidaturas de mulheres no estado de Goiás, nós crescemos a nossa bancada de vereadoras muito, né, de forma que hoje nós somos um dos estados que, na chapa de eleitos e eleitas de vereadoras do PT, nós atingimos 30% dos eleitos, que são poucos estados, Uhum. né, que Uhum. conseguem isso. Então, nós temos em Goiás 30% dos eleitos e eleitas são mulheres, né? São mulheres vereadoras do PT e mulheres brilhantes. Nós temos vereadora em Iporá, na cidade de Sim. Goiás, São Luís, Vila Boa, aqui pertinho da gente, tem a Uhum. vereadora Cleide da Saúde, que é uma liderança incrível, né, que não participava do processo político, se filiou ao Partido dos Trabalhadores em 2020 para ser candidata, né, e passou por esse processo de qualificação que a nossa secretaria vem trabalhando através do projeto Elas por Elas, para preparar as mulheres. Porque o que é o grande desafio para as mulheres fazer política é porque é muito mais difícil para as mulheres fazer política, por conta Sim. da sua Uhum. terceira, quarta jornada, né, por conta de uma série de questões, o machismo, né, esse machismo estrutural que a gente ainda enfrenta, tem uma série de coisas que dificultam mais para a mulher fazer política. Mas nós, enquanto direção partidária, né, temos esse projeto Elas por Elas, e a gente trabalhou durante a pandemia, por exemplo, um processo de formação online, né, com as lives, com os Interessante. debates. Então, foi muito legal em 2020. O que eu consegui fazer? A gente combinava com as candidatas vereadoras de uma cidade com a outra, que não se conheciam pessoalmente, e às vezes até hoje nunca se encontraram pessoalmente, Uhum. e naquele momento da pandemia era o que era possível, né, que a gente investiu muito nesse processo. Então, a gente fazia debates e lives de uma candidata com a outra candidata, com outras candidatas de outra cidade, né, que Uhum. elas pudessem conversar, debater, Uhum. falar da sua plataforma eleitoral. E isso fez, então, a gente ter um resultado muito interessante em 2020, né, para as eleições municipais. E agora, né, em 2021, eu fui reeleita secretária de Mulheres do PT, Uhum. e a gente conseguiu fazer em 2022, né, o ano passado, novamente esse trabalho de formação, de preparação das nossas candidatas a deputadas federais, estaduais, de forma que a gente elegeu a nossa deputada federal, que é Sim. a delegada Adriana Arcossi, elegemos uma deputada estadual, que é a professora Bia, né, e levamos a professora Kátia para a vereadora de Goiânia. Então, nós aumentamos a bancada feminina de parlamentares em Goiás, também como resultado desse trabalho, desse projeto Elas por Elas, e do trabalho de formação grandioso que a gente vem fazendo. E enquanto secretária de Assuntos Institucionais,
O nosso trabalho ele é muito relacionado com os eleitos, né? Você trabalha a formação das chapas também, aí já entram os homens também, né? Como secretário de Ações Institucionais, a gente trabalha tanto os homens, mulheres, enfim, todos, e a gente trabalha esse processo da eleição e depois a gente trabalha com os eleitos e eleitas, né? Ontem mesmo eu estava dialogando com os nossos vereadores, vereadoras e prefeitos eleitos sobre o aniversário de 41 anos, né? Trabalhando a participação deles nos eventos, chamando, nesse momento de governo Lula, novamente, buscando que os nossos vereadores, nossos prefeitos possam compreender os projetos e tudo que o governo federal tem à disposição dos municípios para fazer essa parceria. Então, na Secretaria de Ações Nacionais é muito um trabalho mesmo com aqueles que foram eleitos e eleitas. E uma pergunta que eu é uma curiosidade que acabou surgindo agora. A senhora falou que faz um trabalho com as mulheres que são candidatas, né? Mas, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu, como uma pessoa que não sou candidata, eu posso procurar o partido para eu conseguir me incluir mais sobre os assuntos? Ou é só fechado para os candidatos mesmo? Não, a gente tem um trabalho, por exemplo, assim, a gente tem um trabalho que é voltado diretamente, partidário, voltado para os filiados e filiadas do PT. Trabalho de formação, né, trabalho de encontros regionais que a gente faz, mas em nenhum momento a gente não aceita convidados. Então, os convidados participam, né, raríssimas exceções, tem alguma reunião da executiva municipal, estadual, por exemplo, que são exatamente para as direções. Mas praticamente todas as nossas plenárias, nossos encontros são abertos àqueles e àquelas que são simpatizantes, que querem conhecer melhor, né? A gente faz, inclusive, isso como um processo de trazer novas pessoas para o partido, que muitas pessoas querem conhecer melhor antes de tomar a decisão de se filiar, quer conhecer, quer participar. Né? Então, a gente tem, sim, é aberto, sem nenhum... Né? Agora mesmo nós vamos ter as atividades de aniversário, amanhã, o dia inteiro, a gente estará no Centro de Convenções em Brasília, comemorando os 43 anos do PT. Então, esse evento de manhã aberto, o dia todo, lá no Ulisses Guimarães, né, o dia todo, com barraquinhas das nossas secretarias, com comida, show, música, rodas de conversa, debate de formação, o dia inteiro, das 11 às 20 horas da manhã. Né? E na segunda-feira, a partir das 18 horas, também no Centro de Convenções, né, nós teremos um ato político de comemoração dos 43 anos com a presença do presidente Lula. Então, são eventos abertos para toda a população. E eu já aproveito aqui esse momento para convidar as pessoas mesmo para conhecer, para participar com a gente. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque muitas mulheres, né, têm essa vontade, mas não sabem como procurar, por onde procurar, quem procurar. E aí, já entrando também nessa questão de ser mulher, né, como a senhora falou, existe uma dupla, tripla jornada aí para as mulheres, né, para nós mulheres. E aí eu queria, né, até para saber da senhora como a senhora consegue conciliar isso e quais são as dicas, né? Porque as mulheres, muitas com quem eu converso, vê isso como um impedimento para se incluir, né, para tentar ali entrar na política, para falar sobre política e ver isso como impedimento. Mas como a gente está com um exemplo aqui muito forte, né, que é a sua presença aqui, para dar dicas mesmo. Como que a gente pode conseguir conciliar esse mundo de funções, né, que nós mulheres temos que fazer no dia a dia? Com certeza. Antes eu queria só falar que meu telefone é público, quem quiser me procurar, ligar 9604-1313, né? Muito facinho, 9604-1313. Pode ligar, pode procurar. A gente está nesse processo de filiação de novas pessoas, de ampliar o partido, então está à disposição. Então, meninas, eu acho assim, para mim é muito forte a minha história pessoal, porque eu vinha de família muito pobre, né? Eu passei muita dificuldade na minha vida, eu trabalhei em casa de família, eu ajudei meus pais na agricultura familiar, na minha infância, na minha adolescência. Então, eu me considero assim uma vencedora, independente da questão política. Né? Então, enquanto profissional, enquanto professora, que superei muitas dificuldades para estudar, ainda na época da faculdade, era muito desafio, muita dificuldade para me permanecer na Universidade Federal para concluir o meu curso. Então, a primeira coisa que eu falo é que para a gente dar conta de fazer a política,
Claro que primeiro tem aquele desejo interior, né? Você tem que ter a vontade, o desejo de participar. Esse é o primeiro passo, querer entender, querer compreender e querer contribuir. Eu acho que isso é fundamental. Eu brinco com a minha mãe, que ela fala que dentro da barriga dela, o filho que mais mexeu fui eu. Né? E eu nasci no ano do golpe militar, em 64. Nossa. Então, assim, eu falo que eu já estava incomodada com alguma coisa lá dentro da barriga dela, né? Então, depois, acho que a outra questão é a autonomia financeira. É fundamental. Eu penso que se eu não tivesse tido a minha autonomia financeira antes, né, de realmente entrar na política, ser candidata, talvez eu não teria dado conta de chegar onde eu cheguei. Por quê? Quando nasceu meu primeiro filho, em 99, a partir daquele momento, eu já estava na Secretaria de Educação do Distrito Federal, já era professora efetiva do quadro. Então, foi o primeiro momento que antes eu não sentia que eu precisava ter alguém cuidando da minha casa, mas quando meu filho nasceu, eu voltei a trabalhar logo depois da licença, eu precisava de pessoas para cuidar da minha casa e do meu filho. A partir daquele momento, então, eu sempre tive alguém que cuidava de tudo na minha casa. Eu tinha condição de manter alguém cuidando da minha casa, cuidando bem dos meus filhos, né? E eu fazia questão de pagar bem as pessoas que me ajudavam na minha casa, para eu dar conta de conciliar a minha profissão de professora e o exercício da política. Então, saber que tem uma pessoa que é uma grande amiga minha, hoje é professora também, ela trabalhou na minha casa durante 14 anos. E ela fala que ela foi outra mãe dos meus filhos. Então, porque eu sabia que meus filhos estavam bem cuidados com ela, eu sabia que a minha casa estava muito bem cuidada, né? Ela gerenciava, cuidava de tudo, e eu tinha a condição financeira de manter aquela situação dentro da minha casa para eu estar na rua fazendo política. Então, essa coisa da autonomia financeira, para mim, ela é base, ela é fundamental. Né? Eu falo isso muito para as mulheres que entram no PT, que vêm para o partido. Eu falo, olha, preocupe com a sua formação profissional, se preocupe com a sua qualificação, com a sua autonomia financeira, porque política não é carreira. Né? Política é um exercício que a gente faz em algum momento com mandato, outros momentos sem mandato, né? Mas a gente precisa conquistar a autonomia financeira para a gente ter mais independência, mais condições de exercer, né, a política partidária, o mandato. Então, eu acho que isso, para mim, é fundamental, porque eu nunca vi a política como uma carreira, como um modo de sobrevivência. Pelo contrário. Política, para mim, é o exercício coletivo, né, dessa doação que a gente faz para a sociedade. Sim. Então, eu acho que começa por aí, sabe? Depois mesmo você está aprendendo, estudando cada vez mais para dar conta do desafio de fazer um bom mandato, né? Quando eu fui vereadora, por exemplo, se não fosse a minha qualificação profissional, a minha competência ali técnica mesmo, e quando eu não sabia, eu passava a noite estudando para dar conta de fazer o debate lá no parlamento, né, na Câmara, enfrentando, às vezes, a única oposição na época, para fazer o debate com os demais vereadores. E a única mulher também, não era? A única mulher. Também. Eram 10 homens e eu, a única mulher, e a única de oposição na época. Então, e assim, eu brinco com os vereadores da época, eu coloco vocês tudo no bolso. É uma brincadeira respeitosa, né? Mas eu estudava muito. Teve noite que eu passei a noite quase inteira, né, estudando para no outro dia de manhã, na sessão, eu dar conta do debate e convencer de que eu que estava do lado certo ali, com a posição correta para fazer a defesa ali no parlamento. Pode fazer. Professora Lucimar, chamar de professora agora. Sim, muito orgulho. A senhora, enquanto, né, uma cientista social, uma socióloga, eu tenho uma pergunta, assim, que acho que nós, cientistas sociais, né, compartilhamos de algumas preocupações em comum, principalmente no que diz respeito, né, à prática do dia a dia, né, de estar em sala de aula. A senhora bem lembrou, né, depois do ano de 2012, né, com o processo de criminalização dos movimentos sociais, uma criminalização da política e um sentimento que eu acho que boa parte dos professores, né, de humanas ou cientistas sociais compartilham é um clima um pouco de censura, né, dentro dos espaços institucionais, principalmente com gestões, né, vamos dizer assim, com gestões de cargos de direção que têm um posicionamento um pouco mais conservador, que, na verdade, seria
o cruzamento, né, de um limiar entre o público e o privado, né? A gente sabe que isso acontece na prática, é uma realidade, não só do estado do Goiás, mas, né, de outros territórios, né? É uma onda conservadora, inclusive dentro das escolas, né? Como lidar com um assunto, por exemplo, política, né, para a juventude, para os mais jovens, né? Porque, sim, esse é um debate, né, que diz respeito a toda a sociedade, né? É um bem comum. E como, assim, a senhora, enquanto professora, tem um posicionamento, ou como a senhora vê essa questão de tratar a política de uma forma, claro, não partidária, né, dentro das escolas, mas que tenha esse papel, né, que seja importante os debates. E também, outra pergunta, já encaminhando nesse assunto, é o que diz respeito à reforma do novo ensino médio. Polêmica, É, né? que foi aprovada, né, desde, se eu não me engano, 2017, né, começou o processo, né, do novo ensino médio, e esse ano, né, assim, muita surpresa, né, dos professores de ciências humanas, né, nós, né, da área da sociologia, que algumas séries, como o segundo ano, né, do ensino médio, não tem mais aulas de sociologia. Foi retirado, né, da grade curricular. Eles têm uma disciplina chamada pós-médio, mas não é aula de sociologia, né? Para mim, o que representa assim, um grande retrocesso, né, dentro dos debates, né, e um prejuízo para a juventude, né, a título de formação crítica. O que a senhora poderia estar falando sobre essas questões, assim, compartilhando de angústias? Sim, sim. Ontem à noite, na escola onde eu trabalho, a gente já comentava sobre essa questão do novo ensino médio. Mas eu vou falar primeiro da primeira pergunta. A primeira coisa é esse debate que a gente precisa fazer franco, aberto, e não partidário. Na sala de aula eu evito o tempo todo, né? Assim, eu não estou ali para fazer uma defesa do meu partido, enfim, mas para, dentro das ciências humanas, né, esclarecer e debater. Então, eu converso claramente com os meus alunos sobre essa coisa da criminalização da política e o porquê, né, que a política foi criminalizada. Né? Por que isso aconteceu? Nessa perspectiva de que é uma estratégia da elite para que a classe trabalhadora se afaste da política. Né? Então, eu acho muito interessante, inclusive, resgatar isso com a experiência do presidente Lula, quando ele era um sindicalista e falava que não gostava de política e não gostava de quem gostava de política. Ele tem relatos em livros, né, sobre isso. E quando ele veio visitar o Congresso Nacional, quando ele se deparou que numa roda enorme de deputados, né, parlamentares, só tinha 2 trabalhadores. Ele voltou para São Paulo e disse, não tem jeito, como é que a gente vai avançar com os direitos da classe trabalhadora lá no Congresso, se lá não tem trabalhadores, se lá não tem representantes da classe trabalhadora para nos defender? Então, eu acho interessante essa passagem da história do presidente Lula, e trazendo para os dias de hoje é isso, essa criminalização da política não foi por acaso, foi uma estratégia da elite dominante no nosso país, uma elite extremamente conservadora, machista, enfim, que foi feita para que a classe trabalhadora, nessa perspectiva de destruir a liderança do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, mas com um processo mais amplo, esse afastamento da classe trabalhadora da política. Então, a gente precisa debater isso com a juventude, eu falo isso muito dentro do PT. Né, no debate que eu falo, que um dos grandes desafios nossos é trazer novas gerações, é incluir a juventude nesse processo, porque o PT também nasceu, né, no seio da juventude, do movimento estudantil. E aí a gente vê hoje esse arrefecimento, fugiu aqui, engasguei aqui na palavra, mas assim, o movimento social teve esse retrocesso do movimento social em função de uma conjuntura que a gente vive, né, essa questão da internet que deixou as pessoas veio a pandemia, deixou as pessoas muito sem contato uma com as outras. A gente precisa resgatar esse debate olho no olho, a gente precisa resgatar esse desejo de participação, né, no processo coletivo. Para mim, passa por isso também. Então, acho que a primeira coisa é esse debate franco, de mostrar a importância da política, né, que a política é a arte do bem comum, né, a nobreza do participar da política, né, isso é a democracia, né, a importância da democracia, ela se dá nesse processo de participação, né, do respeito às diferenças, do debate. Eu acho que passa por aí, né? Eu acho que precisa, nós, enquanto lideranças políticas, a gente precisa ter um olhar muito forte
para esse processo de formação política da juventude, né? Eu acho que passa por isso. E no exercício da educação ali, eu acho que é esse cuidado de não partidarizar o debate, mas valorizar, né, a participação dos alunos nesse debate, trazê-los para a compreensão, né, nós, sendo das ciências humanas, a gente precisa ter, talvez, um engajamento maior e, às vezes, até um diálogo maior entre nós, para a gente encontrar juntos essa saída, porque nós trabalhamos com a juventude, né, seja no final do ensino fundamental, no ensino médio, no início, na faculdade, a gente está trabalhando ali com a juventude, que, infelizmente, hoje está muito distante desse processo participativo, seja dentro dos movimentos sociais, movimento estudantil, movimento sindical, seja nos partidos políticos. Eu acho que é um desafio nosso de fazer esse debate aberto, não partidário, no interior das instituições, das escolas, mas fazer também um trabalho mais qualificado, um trabalho mais intenso, enquanto lideranças que somos, fora, né, no nosso exercício político, partidário, de trabalhar isso, a formação e a inclusão de novas gerações, aí, a juventude no partido. Acho que isso é fundamental, um pouco por aí, porque é muito preocupante essa alienação, esse distanciamento da nossa juventude do querer fazer política, né? Para eles, a política é coisa ruim, é coisa suja, é roubalheira, é chato, né? Então, eu tenho um trabalho direcionado com a juventude muito forte também nesse sentido, né? Porque eu venho desse processo, eu fui uma liderança que fui forjada ali no processo de participação da juventude católica, na época da igreja, sem ter nenhum exercício, nenhuma experiência na minha família, por exemplo, partidária, política, eu não tinha isso. E foi no exercício ali nos grupos de jovens, nos debates, nos problemas da cidade, que eu me vi enquanto liderança, que pudesse participar também da vida política e partidária do país. Né? Eu acho que é um pouco isso. Em relação ao novo ensino médio, eu espero que o MEC faça um debate profundo sobre isso. Eu trabalhei com o ensino médio muitos anos no Distrito Federal, e exatamente quando estava começando a trabalhar esse novo ensino médio, foi o momento que eu me aposentei em Brasília, né? E então eu não tive um trabalho assim mais direto, da prática mesmo, com o novo ensino médio. Mas no debate que eu faço com colegas, e hoje eu trabalho no ensino fundamental, na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, na Ensino Fundamental 2, né, que a gente chama. Então, assim, eu não tenho um exercício mais direto com essa prática do novo ensino médio. Mas eu espero que o Ministério da Educação, o ministro Camilo Santana e sua equipe possam fazer um debate profundo, né, sobre esse novo ensino médio, porque com os relatos que eu ouço de colegas que estão, eles veem algum ponto positivo, alguns pontos positivos em algumas coisas, mas, no geral, existe uma queixa muito grande, que não foi uma coisa boa e que a estrutura que as escolas têm não proporciona que aquilo de fato que possa ser bom nesse novo ensino médio seja de fato executado, né? A gente debate, por exemplo, algumas escolas do interior do país, tem apenas uma escola na cidade. Eu conheço várias, né? Uma, duas no máximo, mas a escola onde eu terminei o ensino médio, por exemplo, no interior de Goiás, só tem uma escola de ensino médio. Qual é a opção de escolha que o aluno tem? Ele não tem opção. Ele tem que ficar ali, ele não tem como escolher, né? Porque uma das propagandas fortes do novo ensino médio é que o aluno tem opção, ele pode escolher. Como ele pode escolher, só tem aquilo, né? Então, eu espero que o MEC faça um debate profundo sobre essa questão e que a gente possa rever aí uma série de coisas. Né? Eu acho que o ensino médio está precisando de trabalhar muito essa questão de valores com os nossos jovens, né? Sim, trabalhar o exercício da democracia, né, o respeito às diferenças, a diversidade que nós temos nas nossas escolas. A gente teve esse processo de militarização do ensino. Para mim foi assim um horror. Eu tenho um pavor, essa coisa da militarização das escolas nossas, né? E aí foi muito bom já uma medida do novo Ministério da Educação de excluir, de definir lá a exclusão, né, o fim da Secretaria Nacional de Escolas Cívico-Militares. Então, para mim, já foi um avanço. Mas, assim, nós estamos no começo ainda, eu não tive ainda contato com o MEC, eu tive com vários outros ministérios e alguns ministros, mas com o MEC a gente ainda está buscando esse diálogo mais próximo, enquanto liderança aqui, para a gente ver como é que está sendo pensado melhor ali. Mas eu acredito, tenho muita esperança que será revisto e a gente poder repensar muita coisa. A gente
gostaria de perguntar para a senhora sobre essa questão do homeschooling. Na gestão passada, se falava muito disso, para tirar as crianças da escola, para não ter esse contato justamente com essa, como que eles falavam? Diversidade, né? Diversidade, inclusive muitos professores voltados, né, para a direita sempre reclamavam que não podia incluir pessoas com autismo, não podia incluir pessoas com deficiências no geral, assim, porque atrapalharia o ensino dessas crianças. Então, eu queria saber um pouco da sua posição com relação ao homeschooling, né? Como que a senhora vê essa questão? Se seria possível no Brasil, se não seria? Ou então, se é bem visto, se é uma coisa que realmente dá para aplicar, ou a criança ir para a escola é uma forma realmente de inclusão na sociedade, né? De uma forma mais efetiva, assim. Sim, sim. Eu, assim, eu não tenho conhecimento fora do Brasil de como é que se dá essa questão do homeschooling. Eu sou contra, né? O que eu conheço e o debate que eu participo no Brasil, eu sou contra, né? Eu acho que educação, escola democrática, escola de qualidade, escola que transforma, porque eu acredito na escola Paulo Freireana, a escola que transforma o indivíduo para esse indivíduo ajudar a transformar a sociedade. Né? Então, eu acho que não concordo, né, com o homeschooling. Eu acho que as tecnologias e que a gente tem à disposição hoje tem que ser um complemento junto com a família, né, para a família, junto com a escola, acompanhar e ajudar o estudante, né, mas esse estudante tendo o seu convívio diário, a permanência diária na escola, de uma escola que seja uma escola de qualidade, uma escola democrática, uma escola que faça o debate democrático, que inclua todas as pessoas, né, que inclua essa diversidade, principalmente no Brasil. Nós somos uma sociedade extremamente diversa, né, a nossa formação histórico-social vem dessa diversidade do povo indígena, do povo europeu, do povo africano. Né? Então, é uma riqueza nossa, essa diversidade sociocultural nossa, e a gente precisa valorizar isso dentro da escola, no processo de participação efetiva, né, tanto dos profissionais da educação como dos estudantes e o envolvimento da família. Eu acredito que esse envolvimento da família na escola, no processo de formação do estudante é fundamental. Né? E aí a gente precisa, eu acho que tem que trabalhar muito também, eu acho que a questão da formação dos professores. Eu acho que a gente passou nos últimos anos por um processo de formação de profissionais da educação autoritário, né, principalmente agora, nesses últimos 4 anos que a gente teve, que eu falo que é uma curva fora da reta no Brasil, uma coisa horrorosa. Né? Então, essa defesa que foi feita da escola, de fazer esse debate raso, da escola sem partido, essa coisa, e aí essa defesa, né, de que o homeschooling é uma saída. Então, assim, a gente vai ter que superar isso. Né? Eu acho que a estratégia do governo que foi, felizmente, nós derrotamos, né? Foi derrotado nas eleições do ano passado, se encerra no dia 31 de dezembro, mas resquícios dele, muita coisa dele fica por um tempo. Nós temos esse desafio de debater, desconstruir, né, essa coisa que foi trabalhada, porque é ideologia de gênero, é isso, é aquilo, e isso contaminou muito a educação, as escolas, os professores, né? A gente precisa repensar a formação dos professores e a gente precisa ter a coragem de debater abertamente no interior das nossas escolas, com as nossas direções, com toda a comunidade escolar, o que é melhor para fortalecer a democracia, né, e para garantir a inclusão de todas as pessoas numa escola de qualidade, numa escola democrática, que transforme o indivíduo, né, que a gente possa reforçar valores, que reforcem a democracia, que reforcem o respeito à diversidade, né, e o avanço. Né? O Brasil é um país muito desigual e a educação tem um papel fundamental nisso. Né? A educação, falava isso ontem na minha sala de aula com os meus alunos, a educação ela não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas. Né? E as pessoas vão transformar o mundo. Paulo Freire já dizia isso. Sim. Então, nós precisamos acreditar nessa educação pública, de qualidade, né? que venha transformar esse indivíduo. Não é um desafio pequeno, é um desafio gigantesco por conta do que foi feito nesses 4 anos aí do governo. Eu evito falar o nome do inominável, né?
Exatamente. É por isso que eu não falei até agora, né? Porque vai, né? É melhor não falar mesmo. Melhor não falar. É. É importante a gente ressaltar também que escola sem partido, né, que foi aí falada por muitos anos, é uma forma de censura, né, do professor dentro Sim. de sala de aula. E aí, já para finalizar, a senhora falou sobre, quando eu perguntei das dicas que a senhora poderia dar para as mulheres, a senhora falou sobre independência financeira. E tem um livro muito legal, ele não fala exatamente sobre isso, mas fala sobre a mulher ser mais independente, procurar ser uma pessoa mais sozinha, né, no caso, não depender tanto das pessoas. Uhum. É um livro da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, que ela fala justamente sobre isso, que ela é escritora, então ela falava, é um discurso que ela faz para jovens que estão se formando, que para a mulher conseguir escrever, ela tem que ter um teto todo seu, né? Então ela tem que lutar para conseguir ter esse espaço, para que ela consiga escrever, né? Ela falava no caso da profissão dela. E aqui, como a gente está falando de livros, eu gostaria de perguntar para a senhora qual é uma dica de livro que a senhora pode dar aqui para a gente sobre qualquer assunto, mas se a senhora tiver um específico sobre mulher, feminismo, né, política, seria muito legal aqui para os nossos ouvintes. Legal. Olha, eu tenho muitos livros, né? Nesse momento, eu estou terminando um livro que não é a questão da mulher, mas eu sou muito encantada com a história pessoal de vida do presidente Lula. Então, estou finalizando, acho que hoje eu termino, o livro Biografia de Lula, do Fernando de Moraes. Sim. Que é o mesmo autor do livro, aí eu indico o livro da Olga, né? Uhum. Olga. Tem o filme e tem o livro Olga Benário, também de Fernando Sim. Moraes. Eu acho a experiência de Olga lindíssima, né? O exercício dela, ainda na juventude, né? Ela é militante política, então eu sou muito encantada. O livro da Dilma, A Vida Quer de Nós é Coragem. Eu acho que é um livro, a Dilma, para mim, é uma experiência fantástica, né? A Vida Quer de Nós Coragem. Eu acho que a Simone de Beauvoir, né, mostra muitos horizontes para nós. E eu poderia citar inúmeros outros livros, né? Eu acho que esses livros que mostram um pouco essa importância da autonomia financeira, né, das mulheres, eu não me fale aqui agora o nome, mas assim, acho que tem isso, acho que a mulher precisa buscar, né, ter a compreensão que ela precisa deixar um pouco a casa desorganizada quando ela não tem. Exatamente. Para buscar a sua formação, para estudar, para ler. Eu falo isso o tempo todo para as companheiras, falo para as minhas alunas. Preocupe em cuidar da sua casa, mas cuide um pouco menos. Não se estresse com alguma coisa que está desorganizada e tire uma parte do seu dia para você estudar, para você se qualificar. Né? E nesse processo você vai descobrindo novas mulheres, autoras. Tem a professora Gina, me fugiu aqui, do DF, a professora nossa da rede, né, que ela trabalha o projeto Mulheres Inspiradoras. Vale a pena conhecer o trabalho da professora Gina. Anotado aqui. Ela faz um trabalho lindíssimo, né? Mulheres inspiradoras, tem livros, tem cursos que ela trabalha. Né? Então, acho que é fundamental dentro de nós, mulheres, esse desejo e essa compreensão. Eu falo muito essa coisa do cuidado da casa, porque a gente que cuida de casa, a gente sabe tanto que isso nos escraviza. Né? Então, muitas vezes a gente tem que cuidar. Eu faço isso muito também. Eu faço isso. Eu lavo louça, eu lavo roupa, eu cuido de casa. Né? Então, assim, mas eu acho que essa compreensão que eu passei a ter, que eu tenho que desligar um pouco disso, para que eu possa buscar a minha qualificação, a minha formação, o meu crescimento pessoal, que vem através da leitura, dos livros, da educação escolar também, acadêmica. Né? E eu gosto de fazer essa observação. Né, porque eu tenho amigas que a gente debate muito isso, e são pessoas muito, como é que eu vou dizer, muito obcecadas por essa coisa da casa muito limpinha, muito organizadinha, e passa fazendo isso o tempo todo, e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que eu fiz? O que eu fiz para mim, as batalhas, né? Para eu crescer, para eu desenvolver, para eu me... Exatamente. Né? Então, acho que é interessante isso. Professora Lucimar, a senhora poderia divulgar suas redes sociais para quem quiser seguir a senhora e o seu telefone também, se a senhora pudesse repetir para que quem quisesse, né, entrar em contato com a senhora ou então ver o seu trabalho nas redes sociais. Sim. Meu telefone 619 9604 1313. Não tem erro, né? Bem fácil. Já apertei confirmar. Bem fácil. As minhas redes sociais, eu estou um pouco por tempo mesmo, e a desprioridade, mas enfim, está um pouquinho mais. Tem o meu Instagram,
Sim. professora Lucimar, Uhum. e o meu Facebook, Lucimar Nascimento. Sim. Eu tenho me cobrado todos os dias que eu preciso retomar essa coisa mesmo de acompanhar melhor e de trabalhar melhor as minhas redes sociais. Mas está lá, sempre publico alguma coisa e estou muito à disposição, meninas, muito à disposição de vocês, né, de outras mulheres, da nossa juventude. Gosto demais de trabalhar com a juventude, mulheres jovens, e tenho experiências muito lindas para contar, para compartilhar com as mulheres que estão chegando nessa luta, nessa militância, seja na carreira profissional, seja no exercício político partidário, né, de alunas, de ex-alunas minhas e de colegas do Partido dos Trabalhadores que entraram muito depois e que eu pude acompanhar, ajudar e que hoje são meninas lindíssimas. Eu queria só para encerrar mesmo contar o caso de uma grande amiga que tem idade para ser minha filha. Eu conheci essa menina quando eu era vereadora, ela tinha 13 anos, quando ela me convidou para fazer palestra sobre o Dia da Mulher na escola dela. E, por coincidência, na escola que hoje eu trabalho, a escola do bairro Ipanema, aqui em Valparaíso. Sim. Eu fui dar essa palestra, e a partir daquele dia, eu não conhecia essa menina, né? Foi uma professora que indicou meu nome e ela me procurou. E aí, a partir daquele momento, essa menina passou a ser muito, muito vinculada a mim, né? Ao ponto de, em algum momento, cuidar dos meus filhos. Uma menina muito pobre, sem pai, porque o pai nunca assumiu, de fato, né? Mãe solo, vivia com a avó, com muita dificuldade financeira, como jovem de periferia, pobre, né, com muitas dificuldades, com muitos limites ali. E eu incentivei muito essa menina, e eu falei, olha, comigo tem que estudar, tem que batalhar. E agora, recentemente, é uma longa história, né? Tem que falar detalhes, mas ela foi candidata a vereadora em 2012, com 17 anos, e aí foi um exercício muito lindo na vida dela. A partir daí, ela tomou a consciência que precisava estudar mais. Aí, quando eu fui prefeita, ela foi ajudar a gente na prefeitura, já estava fazendo o seu curso de Direito, e agora, há menos de 3, 4 meses, ela conseguiu pegar a carteira da OAB. É uma advogada com 28 anos, que está exercendo a advocacia na área da Previdência, fazendo um trabalho belíssimo, belíssimo. Então, essa é uma das histórias que eu gosto de compartilhar, né, com muitas meninas que possam se inspirar na doutora Aline Calixto. Eu acho muito bonitinho chamar ela hoje de doutora Aline Calixto. É uma menina que vocês podiam convidar depois para conversar um pouco. É linda. Ela tem Instagram? Tem, eu passo Vou para vocês, procurar. que eu não lembro de cabeça, mas ela tem, sim, Aline Calisto. Eu não sei se ela Tá, está usando doutora ou se é a Aline Calisto, uma loirinha com cara de 18, mas já tem 28. Já está na lista dos próximos convidados. É muito bom, né? A gente saber de histórias inspiradoras e Sim. trazer essas histórias aqui para inspirar outras pessoas também. Desse novo ensino médio. Então, professora Lucimar, eu gostaria muito de agradecer a presença da senhora. É uma honra entrevistar. E obrigada mesmo por ter destinado esse tempo aqui com a gente. E obrigada também por inspirar e por dar esses conselhos, por dar dicas, por compartilhar conhecimento. Muito obrigada mesmo. Bianca, você quer falar? Eu quero, eu sou meio emocionada mesmo. Mas eu queria muito agradecer, assim, acho que foi para mim, né, enquanto professora também, acredito que foi uma partilha muito rica da sua experiência, da sua trajetória, né, desde participar, né, acho que foi da pastoral, né, da igreja católica, né, a pastoral, que tem uma aproximação, né, com as periferias e que faz um trabalho muito massa mesmo, muito legal nas periferias, e toda a sua trajetória, né, enquanto militante dentro do movimento estudantil, depois, né, já enquanto uma política e professora também, é muito inspirador, né, poder te conhecer assim, né, na forma de entrevista, saber um pouco da sua trajetória, porque eu também, né, ainda sou jovem, tô na juventude, né, e foi muito gratificante, né, poder participar desse momento e aprender, né, me colocar aqui como uma aluna, né, como estudante, aprender com quem tem mais experiência, né, nessa jornada, ou triplas jornadas, né, mulher, política, professora, mãe, exato. E compreender, assim, essa maestria, né, de transmitir todo esse conhecimento, né, que você tem, né, na sua experiência,
Eu tô encantada. Quando eu falei com a Bianca, né, eu falei, Bianca, eu tenho uma pessoa para chamar, o professor Lucimela, eu não conheço, eu falei, você vai adorar, que ela é encantadora, e o pedido, né, que eu queria fazer é que a senhora pudesse vir qualquer dia desses presencialmente aqui no nosso Claro. podcast, né, pra gente ter essa experiência também ao vivo com a senhora, para falar, porque, como a senhora tem muitas histórias, então seria muito interessante a senhora vir aqui. O convite está feito para vir presencialmente aqui. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, eu que Foi agradeço muito maravilhoso. Agradeço muito o convite de vocês mesmo e, assim, à disposição. Queria só reforçar uma coisa, meninas, que eu acho que é importante, eu não falei, mas, assim, a gente ter essa perspectiva das mulheres, né, e defender, de fato, a emancipação, o crescimento, tem que ser no discurso e na prática. Né? Então, em vários momentos da minha vida, eu, na prática, pude mostrar que esse compromisso eu tenho. Porque, por exemplo, na minha gestão de prefeita, mais de 50% do primeiro escalão e do segundo escalão eram mulheres que estavam à frente da minha gestão. Então, eu tenho muito orgulho disso e em vários outros momentos, e na prática, realmente, assim, fazer esse trabalho de solidariedade, né, de inclusão, de defesa das mulheres. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter vindo aqui. Aceito o convite em algum momento presencial, né, e muito feliz mesmo de ver duas jovens tão lindas, tão brilhantes aí, né, que tem toda uma caminhada pela frente. Sucesso para vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, pessoal, muito obrigada por ter assistido até o final. Não se esqueça de seguir a professora Lucimar nas redes sociais, a gente no YouTube e no Instagram, além que a gente também tem Spotify, Deezer e todas as plataformas de podcast estão disponíveis aí para vocês seguirem a gente. Muito obrigada. Bianca, você quer se despedir? Só vou dar tchau. Tô emocionada ainda. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.